Você não vai ficar rico com canais dark no YouTube, pelo menos não tão rápido assim quanto as pessoas estão falando por aí na internet. Eu me chamo Cauê Santos e eu tenho vários e vários canais do YouTube. Trabalho com o YouTube vai fazer agora 5 anos, no meio desse ano. E eu já faturei mais de 2 milhões de reais com a plataforma, então eu sei o que eu tô dizendo, tá? Até hoje eu vivo exclusivamente do YouTube, nesses últimos 4, vai fazer 5 anos. Então eu tenho propriedade para falar o que eu vou dizer aqui nesse vídeo, ok? Eu fico muito revoltado, assim, sinceramente, com algumas coisas que eu vejo, principalmente nessa comunidade, assim, de canais dark que a gente vê agora crescendo bastante na internet e tal, porque de fato o YouTube, na minha visão, é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro na internet hoje. Eu mesmo já tentei tráfego pago, social media, trade, essas coisas, quando eu era mais jovem, né? Felizmente eu consegui me encontrar muito bem no YouTube ali e eu vi que, bom, esse é um dos melhores negócios da internet. Porém, também não é fácil como as pessoas pregam. Você vai copiar um canal e vai fazer 30, 50 mil reais por mês do dia para a noite, entende? É uma coisa muito mais complexa. Você tem que ter um conhecimento por trás disso, tá certo? Porém, se você persiste e você vai melhorando ali na sua curva de aprendizagem, você vai sim conseguir atingir esse faturamento. Depende, obviamente, do seu esforço também. E só para deixar bem claro também, é possível você, sei lá, copiar um canal, levar, por exemplo, para outra língua e aí você fazer dinheiro com isso. Porém, eu vou mostrar aqui na tela, né? Você tem uma curva de aprendizagem para fazer isso. Você não vai fazer isso no seu primeiro canal, muito provavelmente, tá? É possível também, mas a chance é que não. Mas conforme você vai fazendo canais e produzindo vídeos e tal, você vai ganhando mais conhecimento na área ali para você conseguir fazer isso. Então, sei lá, pegar um vídeo, uma ideia ou um nicho, mercado em inglês e traduzir isso, sei lá, para outras línguas, português, alemão, espanhol, etc. Isso dá muito certo, no entanto que grandes criadores aqui do YouTube, criadores grandes, eles fazem essa estratégia no quesito dos títulos, né? Eles basicamente copiam títulos de fora e aí dá certo aqui no Brasil também. Mas uma coisa que me deixa bem revoltado é justamente essa narrativa de que é só você fazer e você postar vídeos e você, enfim, achar um canal que copiar um canal que tá dando certo que você vai dar certo também. Isso é mentira, beleza? A gente tem várias questões aqui no YouTube. A gente tem a questão da instabilidade, então você vê ali que no final do ano passado, de 2025, várias pessoas perderam redes inteiras de canais, entende? Por conta da questão do conteúdo inautêntico. Para quem não sabe, caiu de paraquedas nesse vídeo, o conteúdo inautêntico seria um conteúdo que não agrega valor na plataforma, logo o YouTube corta a monetização desses canais. E aí caíram redes e redes de pessoas de diversas dezenas de canais, entende? Que os caras estavam fazendo muita grana. E aí, no caso, eles estavam jogando o jogo do AI Slop, né, que é esse conteúdo gerado por IA de forma massiva e tal, tal, tal. Não estavam construindo um projeto de longo prazo. E no YouTube tem como você fazer ambas as coisas. O ponto é, quando você vê que alguém fez 100 mil reais, 150 mil em, sei lá, 2, 3 meses, a chance desse projeto, né, desse canal aí, ser AI Slop é altíssima. Então, quer dizer, ele vai fazer ali essa grana e dos poucos que fazem, né, de forma tão rápida assim, é possível, como eu tô falando, fazer, né? Obviamente, mas você não vai ter isso começando hoje. Vamos falar que você começou hoje. Vamos falar que você começou no dia 1 de janeiro, né? E aí, no caso, no dia, sei lá, 30 de fevereiro, você já vai estar fazendo 50 mil por mês. A chance disso acontecer é muito baixa, tá? E quando isso acontece, muito provavelmente você fez isso com AI Slop. Então, conteúdos que não agregam valor, sua monetização alguma hora ou outra vai cair, né? E etc. Agora, o jogo que eu vejo de longo prazo do YouTube são de canais e formatos sólidos, entende? Então, canais. Você não precisa mostrar seu rosto, mas é apenas um exemplo, né? Então, canais autoridade. Como, por exemplo, eu tenho um podcast, né? Onde eu entrevisto diversos especialistas, basicamente meu sonho. Se você jogar aí Cauê Santos no YouTube. Então, aqui, ó, eu tenho um canal onde é literalmente eu, né, que apareço. E se você não quer criar isso aqui, tudo bem. Mas eu vejo que isso daqui também é extremamente importante para você se desenvolver como pessoa, conhecer gente, entende? Tem diversos bônus que você ganha dessa situação aqui, tá certo? Mas eu entendo que muita gente realmente não quer mostrar o rosto, que é simplesmente construir ativos digitais ali, que são os canais. E aí você tem diversos canais também que são nessa linha. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um canal aqui, só para dar o exemplo que eu tô dizendo, só para mostrar, né? A gente tem esse canal aqui, que é aquele conteúdo de AI Slop, que, bom, de histórias emocionantes e tal,
que basicamente tinha uma imagem e aí uma legenda, né? Duração alta ali pra aumentar o RPM e tal. E aí expande o conteúdo, né? Muito spam, etc. Você vê que o canal já não tá mais monetizado. Qual que é a ideia desse canal aqui? A ideia desse canal aqui, cara, é você ganhar muita grana e aí depois você já tem que ter a noção de que esse canal aqui já vai pro pau, entendeu? Não tem como você sustentar um canal desse aqui por muito tempo. No entanto, que aí no final de 2025, vários canais acabaram saindo prejudicados desse quesito, né? E aí você tem um canal, que é um canal dark também, que você não mostra o rosto, mas que você agrega muito pra plataforma, que é basicamente, sei lá, esse formato aqui meio que de animação, né? Esse canal aqui ficou muito conhecido, por isso que eu tô dando esse exemplo, por Mate Economics. Então o cara explica de uma forma didática, né, assuntos mais complexos. E isso, sinceramente, foi genial da parte do cara. Então aqui, investimento explicado com bananas, é uma coisa mais caricata, entende? Dá muito certo, é um conteúdo totalmente original. O YouTube olha isso com bons olhos, logo você vê que o canal aí já tem 11 meses e está monetizado. Então, vai depender muito do formato que você vai fazer, porém, obviamente, todo bônus tem um ônus, então o bônus desse canal aqui é que é um canal mais sólido, né? Ele tem views mais consistentes também. E também, porém, você tem um trabalho muito maior para fazer um vídeo desse, né? Para você terceirizar, para você pagar alguém para fazer, enfim, para você mesmo editar, enfim, certo? Esse daqui, pô, uma pessoa consegue lidar com mais de 15 canais desse aqui, entendeu? Você consegue produzir em escala, é muito mais fácil você ensinar alguém a fazer também, porém, aí você tem o ônus de perder a monetização, entende? Então, você tem que olhar com um olhar mais crítico e analítico quando você vai criar um canal. Você não vai ficar rico da noite pro dia, cara. Você vai ter uma curva de aprendizagem ali e a partir desse momento, sim, você vai conseguir aí ganhar muita grana. Então pensa aqui que, sei lá, você começou hoje nos canais da Ark, você vai estar mais ou menos aqui, ó, certo? Dia 1, então aqui. No dia 1 você vai estar mais ou menos aqui e aí você vai criando os seus canais e tal. Logo, sei lá, no dia 60 você vai estar aqui, entende? E vamos falar aqui que você monetizou seu primeiro canal aqui, ou que você nem monetizou nada, cara, mas você tá acertando mais thumbs e mais títulos nesse dia aqui, no dia 60. Logo, o próximo canal, ou sei lá, o próximo vídeo que você vai postar, tem mais chance ainda de viralizar. Então, vamos falar aqui que você tá no dia, sei lá, no dia 90, né? Depois de 3 meses, você tá aqui. E quanto mais você sobe, cara, mais exponencial vai ser o seu faturamento aqui. Tá certo? Por quê? Porque a partir do momento que você entende, já passa das etapas iniciais da questão dos canais dark, achar conteúdos bons, né? Achar boas ideias, minerar canais, analisar a oferta e demanda ali da forma correta, você já vai estar aqui logo para você criar um canal e botar ele em prática. Você já vai ter mais produtividade, né, no quesito de fazer vídeos, ou se você contrata de lidar com gente, entende? Então, cada vez mais que passa o tempo, cara, você vai melhorar, obviamente, se você correr atrás, né? E se esforçar, como eu falei, isso daqui é um trabalho sério, não é simplesmente você, sei lá, chegar do seu, vamos falar que você é CLT, você chega do seu trabalho e aí você fala, ah, eu vou fazer meia horinha aqui, né? Como se isso fosse uma coisa que iria mudar de fato a sua vida. Não, tá? Você tem que se dedicar realmente como se isso daqui fosse um trabalho. É óbvio que você não precisa se dedicar 4, 6, 8, 10 horas por dia, porém, você consegue ali, pô, se dedicando 1h30, 2 horas por dia, tá certo? E também consumindo conteúdo, cara. Caso você seja CLT, eu dou a dica aqui, pô, usa o seu tempo ósseo ali, sei lá, vamos falar que você tem um tempo ósseo no trabalho. Caso você tenha, tá? Pelo amor de Deus, eu não tô generalizando aqui. Mas vamos falar que você, sei lá, cara, é porteiro, entende? O cara que é porteiro de madrugada, ele tem um tempo ósseo ali entre as coisas que acontecem, entende? Então, pô, coloca um vídeo, coloca um podcast de YouTube, usa o tempo a seu favor. O tempo, eu vejo que é um dos quesitos mais importantes aqui nessa curva de aprendizagem do YouTube. Quanto mais tempo você investe, obviamente, mais retorno de conhecimento você vai ter, beleza? Então, voltando aqui mais ou menos, você tem esse tipo de canal que é mais sólido, né? E esse tipo de canal aqui que aqueles caras aparecem que ganham 50 mil por mês e tal, só que ninguém fala é que depois de algum tempo eles perdem a monetização e eles têm que correr atrás de outro canal, entende? E entender isso é muito importante porque eu vejo que muita gente se culpa, cara, por fazer um canal mais sólido igual esse daqui, por exemplo, e não tendo o resultado que um desse daqui tem.
Porém, como eu falei, cada coisa tem ônus e bônus. Quando você tem um canal AI Slop, eu gosto de chamar de Dark com qualidade, né? Esse daqui que é com mais qualidade. Então, quando você tem um canal AI Slop, cara, você tem o bônus de faturamento rápido, né? É rápido de produzir, rápido e fácil de produzir. A barreira de entrada é baixa. Isso daqui, na verdade, é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Como a barreira de entrada é baixa, e o YouTube é oferta e demanda, tá? Depois eu posto um vídeo, outro vídeo falando disso, caso você queira, comenta aí também, tá? Mas, como a barreira de entrada é baixa, pode vir muita oferta do mercado entrando. Então, vamos falar que esse canal aqui tá dando certo. Pô, qual que é o custo de você abrir um canal desse? Baixíssimo, em quesito de tempo, dinheiro, tudo, energia. É muito fácil você abrir um canal desse. Então, para você colocar 15 desse daqui, você consegue, entende? Agora, tenta colocar 15 desse aqui no ar, né? Já é muito, muito mais difícil. Logo, a oferta é menor e a barreira de entrada é mais alta. Mas, se você consegue entrar nessa barreira de entrada, você vai conseguir perdurar por mais tempo, por isso que são canais mais sólidos, né? O exemplo é o podcast. Então, o podcast é uma barreira de entrada muito maior. Como que você vai ter um podcast? Você tem que, no mínimo, ou alugar um estúdio, que é caro, ou comprar equipamento, que é caro também, sabe? Então, basicamente, eu investi aqui cerca de, sei lá, 80, 100 mil reais, eu acho que quase 100 mil reais ali, de fato, pra rodar o podcast, né? Que é uma coisa que eu gosto e tal, não foi nem pelo quesito de grana, quesito financeiro, tá? Mas você entende como é mais difícil você colocar um projeto de podcast no ar do que, sei lá, um canal desse? Logo, as views são mais estáveis, né? Desse tipo de canal. Então, a gente tem esse ônus e bônus também, tá? Também é fácil de delegar, né? Você tem uma possibilidade ali de ideias muito, muito variadas e tal. Muito fácil de colocar no ar. E aí você tem o ônus aqui, que seria que o canal tem uma expectativa de vida muito baixa. Beleza? Nessa onda aqui desses canais AI Slop, tiveram muitos canais que duraram muito tempo, cara. Mas hoje em dia o tempo tá um pouquinho menor do tempo que dura. E aí você, quando tá fazendo AI Slop, você vai ter que ficar mudando de formato. Então hoje o formato que tá mais em alta aí no quesito dos filmes, né? Filmes longos e tal, feitos com View 3, ou também histórias de View 3 e tal. O formato View 3 tá funcionando bastante. A questão alguns com o lip sync, né? Também é bem arriscado, mas tá rolando também alguns aí. Enfim, então você tem um canal com uma expectativa de vida muito baixa. E caso, sei lá, você queira abandonar ali o seu emprego, né? Vamos falar que você é CLT, você vai ter que ter ovos nessa cesta aqui, né? Então vamos falar que você tem uma cesta aqui de ovos. E você não pode, aquele velho ditado, né? Você não pode depositar todos os ovos na mesma cesta. Logo, você tem que ter também ovos em canais com mais qualidade, porque aqui ele vai ter uma expectativa de vida maior. Então, vamos falar aqui agora do canal com qualidade. Você tem views mais estáveis, beleza? Dependendo do formato, obviamente, do conteúdo e do mercado que você tá. Mercado, eu falo, é o nicho, tá? Então, views mais estáveis, expectativa de vida muito maior, barreira de entrada é mais alta, e isso daqui, novamente, é um ônus e um bônus, tá? Porque vai ser mais difícil de você produzir, porém, menos pessoas vão entrar aqui nesse tipo de formato, tá certo? Você também pode construir uma marca, tem maior conversão de infoprodutos também, tá? Que muita gente não fala, mas a probabilidade de você vender um produto de um ticket alto aqui nesse tipo de canal aqui, que é AI Slop, cara, é muito, muito menor do que você vender em um canal que tem qualidade, entende? Porque não passa confiança isso daqui, né? Não passa confiança, não tem originalidade. Então você tem esse bônus também, ok? Você também pode construir uma rede sólida puxando a sua audiência desse canal para outros, nesse caso aqui também. Mas aqui você vai somar vários canais estáveis, entende? Então pensa, você fez esse Permit Economics aqui e você identifica que o seu público, obviamente, gosta de investimentos. Pô, vou criar outro canal em outro formato, mais ou menos parecido e tal, mas falando sobre o mesmo tema, mas com uma roupagem diferente, sei lá, um personagem diferente. Então ele poderia colocar, sei lá, Shark Economics, entende? Alguma coisa do tipo.
tá certo? É claro que ele meio que pegaria uma parcela desse público, porém, há o que se pensar. Eu só tô pensando aqui, divagando de forma rápida, só para você entender, tá certo? Então, há essa vantagem também. E o ônus, obviamente, é que é mais difícil de você produzir, tá? Então aqui a gente tem um ônus mais difícil de você produzir e delegar. E tem outra coisa que você também não pode metralhar, né? Então, falando desses canais AI Slop aqui, imagina que você vai abrir, sei lá, 5 canais AI Slop, e esses 5 canais seriam referentes a um canal só de qualidade ali, tá certo? Então você vai abrir 5 canais aqui. A chance de você acertar um canal desse é maior. Então vamos falar aqui que, porra, esse aqui você não deu certo. Esse daqui também não deu certo, tá? Mas esse daqui e esse daqui você acertou. Porque você teve 5 tentativas, entende? Agora, quando você tem um canal dark, assim, com mais qualidade, você não entende tão bem assim do YouTube, você vai ter mais tempo pra fazer os vídeos, né? Você vai postar menos e tal, você vai conseguir rodar. Vamos falar que o tempo que você vai gastar, você tem 2 horas por dia, e aí você consegue ou fazer 5 canais AI Slop ou um canal com mais qualidade, tá? Só pra você entender essa analogia. Então, nesse daqui, a chance de você errar é um pouquinho maior, tá? Você perder as suas 2 horas do que aqui você diluir suas 2 horas em 5 canais, entende? Só queria que ficasse bem claro nesse sentido. E aí, no caso, né, dito os bônus e os ônus de cada coisa, logo se você quer ter uma renda consistente, você tem que dividir os seus ovos aí. Você não pode colocar só os seus ovos no iSlop. E o iSlop é muito bem-vindo, tá? Essas pessoas que falam que fizeram 20, 30, 50 mil, é verdade, beleza? Porém, a questão que eu tô falando aqui é que você tem que entender que isso daqui pode cair de um dia para noite por conta da instabilidade. Agora, no canal Dark com mais qualidade, você se blinda mais desse risco do que no iSlop, ok? Logo, é importante você colocar vários ovos, não apenas na mesma cesta, beleza? Mas em cesta diferente. Então, pô, tem mais no longo prazo, eu digo, né? Não que você vai começar hoje, se você vai abrir 1 trilhão de canais, diferentes formatos e tal, você vai acabar se perdendo, beleza? Muita gente abre vários canais assim, só que no mesmo formato, então, sei lá, só de vídeo, só de view 3 e tal. Mas quando você começa a misturar formatos, acaba que a produção, assim, fica um pouquinho mais difícil, tá certo? Mas o que eu tô querendo dizer aqui, qual que é a lição, né? A lição é simples. Não deixe os seus ovos na mesma cesta, porque se essa cesta aqui ir pro pau, você ainda tem essa daqui, entende? Se essa daqui ir pro pau, você ainda tem essa daqui e por aí vai, beleza? Esse daqui vai te dar uma grana mais cavalar, essa daqui vai te dar também, se você souber jogar, uma grana cavalar e mais estabilidade também, entende? Então não estou condenando o AI Slop, eu só estou te mostrando os ônus e bônus de cada coisa e é totalmente possível você ganhar dinheiro com ambas as coisas. Então assim, cara, pra você, voltando ao assunto lá, né, do começo do vídeo, pra você ficar rico mesmo com canais Dark, você tem que ter uma noção muito grande de estratégia, beleza? E aí você vai pegando com o tempo aqui, como eu tô falando. E é sim possível, mas vai dedicar muito trabalho e esforço. Se você tá disposto a fazer isso, beleza. Então, você pode investir aí em canais, criar canais no YouTube e tal. Mas caso você queira um trabalho fácil, esqueça que você não vai ficar rico da noite pro dia. Você consegue perceber que em um vídeo aqui só, olha o tanto de coisa que você tem que analisar para você permanecer nesse mercado? Então, assim, são várias coisas mesmo. Eu poderia fazer aqui um podcast mesmo de 2 horas e ainda eu não falaria nem 10% aí, nem 5% de tudo que você tem que saber sobre YouTube, tá certo? Esse vídeo era mais para falar nesse quesito, né, da questão do enriquecimento, mas também quando você atinge esse patamar aqui de conhecimento, mais prática, mais vivência no YouTube, cara, você consegue botar canais aí de forma rápida aí no YouTube, entendendo e analisando. Eu mesmo falo por experiência própria, então eu já passei por muito tempo por essas fases aqui, especialmente 4 anos, quase 5 anos atrás ali, quando não tinha tanto conteúdo na internet sobre isso. Hoje você vê 1 milhão de pessoas falando, surge um novo guru todo dia, né? Mas hoje eu, felizmente, consigo analisar ali canais que vão dar certo, formatos que vão dar certo também, conseguir ver nesse sentido e isso traz um poder brutal para você. Bom, era basicamente isso. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, tá certo? Se inscreve aqui no canal, é muito importante mesmo. Vamos bater em 1000 inscritos. Também comenta aqui nos comentários
o que você achou desse vídeo, né? Se eu tava falando muito rápido, se surgiu alguma dúvida na sua cabeça. E basicamente é isso. Valeu e até o próximo vídeo.